Oi pessoal, tudo bem? Eu estou de volta aqui para continuar com vocês a parte de aulas teóricas sobre design e eu espero que vocês consigam aproveitar bastante esse material porque ele está bem completo, apesar de um tanto quanto resumido. E hoje a gente vai passar para vocês a história do design, que é bem importante para que vocês saibam de onde surgiu o design, como ele se estruturou da maneira como ele é hoje, né? Como que ele se fundamentou. E vocês vão ver que ele é bem mais antigo do que todo mundo imagina. Ele é realmente como uma árvore, né? Ele começou assim com raízes bem mais antigas do que a gente imagina, e ele foi se estruturando de uma forma que ele floresceu e ele é o que é hoje, né? Eu espero passar isso para vocês. Espero que todo mundo consiga entender bem. Quem tiver dúvida, eu fico à disposição. Pode me mandar e-mails no portal. A gente tira todas as dúvidas de vocês. E eu volto a salientar que esse material ele não substitui o material da universidade, né? Quem estiver cursando vai ver que na universidade é muito mais completo, e quem não tiver, assim, compensa, pessoal, vão fazer uma faculdade, é bem legal. Faculdade de design compensa muito, é um curso muito bacana, todo mundo vai gostar, tenho certeza. Bom, vamos começar então. Vou começar aqui do começo, né? Então vamos lá. Como que o design surgiu, né? A gente pensa que o design ele é uma coisa muito atual, que surgiu faz pouquíssimo tempo, mas não, gente, o design ele surgiu na época do Homem das Cavernas, né? A origem dos produtos configurados com função otimizada pode ser encontrada até nos tempos ancestrais. E pode-se dizer que quando o homem começa a confeccionar suas próprias ferramentas, surge o design. Então, gente, lembra que eu falei para vocês na aula passada que o significado do design, né, aquilo que ele quer dizer, ele varia de pessoa para pessoa, né? Cada designer costuma adotar o seu significado preferido, por assim dizer. Mas o design em si, ele significa resolver de formas inteligentes, né, problemas da sociedade. Então, desde quando o homem viu que existiam problemas no seu meio e começou a produzir ferramentas, utensílios, o que fosse para resolver os problemas dos outros que estavam ao redor dele, surgiu o design. Aí a gente tem também influências de pessoas que viveram antes de Cristo, como por exemplo o arquiteto Vitrúvios. Ele viveu aproximadamente de 80 a 10 antes de Cristo e ele escreveu uma série de livros. E nesses livros ele falava muito sobre formas, sobre estética. E inclusive uma frase dele ficou inserida na história do design, que é: toda construção deve obedecer a 3 categorias: a solidez, que é firmitas, a utilidade, que é utilitas, e a beleza, que é venustas. Até hoje, muitos designers usam essa frase como um norte quando vão produzir seus projetos. E é bem interessante mesmo conhecer essa frase e ver que ela é tão antiga. Uma outra curiosidade, assim, que é bem antiga, é que alguns consideram o Leonardo da Vinci como como o primeiro designer. Por quê? Porque ele criava suas invenções com princípios fundamentados em resolver problemas que ele encontrava no seu meio naquela época. Então, o que ele fazia? Ele procurava, com as invenções dele, solucionar os problemas das pessoas que estavam ao redor, ou então oferecer soluções para grandes problemas, né? Na época ele até inventou um princípio de um helicóptero, ele inventou algumas armas, né? Como essa massa que tem aqui o desenho. Ele inventava utensílios. Então, o Leonardo da Vinci, além de ser um pintor, escultor e tudo que a gente conheceu dele, um grande inventor, ele pode ser considerado também o primeiro designer. Mas vamos começar a parte de história mesmo, que é relacionada ao design em si e ao seu surgimento, né? O que veio antes do design como a gente conhece ele hoje? Antes do design se estruturar como o design, né, como a escola de desenho industrial e tudo mais, ele foi precedido por algumas vanguardas de arte, né, que eram alguns movimentos de arte que existiam na época e que já tinham algumas características que vieram para contribuir de forma negativa e de forma positiva na estruturação do design. Algumas serviram para que as pessoas que fundamentaram o design em si dissessem: olha, a gente não vai fazer dessa forma, e outras serviram para trazer para eles material para falar assim: não, a gente vai seguir dessa forma que está dando super certo, e é assim que a gente vai fundamentar os nossos princípios, né? Então, eu vou passar para vocês rapidinho quais eram essas vanguardas, que é muito interessante, e quem quiser saber mais pode procurar, que é muito legal. Bom,
Para vocês se situarem na história, o mundo nessa época ele passava pelo período de pós-revolução industrial. Então as pessoas estavam todas eufóricas, né? Todas querendo saber como seria a vida delas daqui para frente, porque elas estavam passando por um momento em que as máquinas estavam dominando as fábricas, já não existia mais a manufatura. Então era assim um momento bem conturbado, né? Aí o primeiro movimento que eu vou falar para vocês é o movimento de Art Nouveau. Art Nouveau era um movimento com inspiração na sinuosidade das formas da natureza e da figura feminina. Ele remetia também às conquistas femininas da época. Esse movimento ele tinha manipulação dos materiais, privilegiando as formas artesanais. Então, se vocês procurarem mais imagens, fora essas que eu estou mostrando aqui para vocês, vocês vão ver que o Art Nouveau ele é caracterizado basicamente por curvas, por formas orgânicas. Eles remetiam muito a essas formas que lembram formas da natureza, de plantas, de flores, ou então as formas femininas, né, os cabelos, as curvas das mulheres. As cores que eles usavam eram cores mais sóbrias, cores mais tons um pouco mais pastéis, ou então utilizavam materiais como o ferro, né, materiais que eram facilmente moldáveis para que eles pudessem fazer essas formas, madeira também. Era um movimento que ele caracterizava mais pelo ornamento, né? Ele não tinha tanto essa parte da função. Ele era mais para que houvesse um embelezamento, por assim dizer, dos produtos. Aí também nós temos um outro movimento que era o styling. Esse movimento ele ocorreu nos Estados Unidos na década de 30. O styling ele aconteceu bem na época que os Estados Unidos estavam passando pela depressão, né? Que era um momento que o país estava com um choque na economia, eles estavam passando por um período perto das guerras, né? Uma coisa que é bem legal de falar para vocês é que os Estados Unidos ele foi o primeiro país a reconhecer oficialmente a profissão do desenhista industrial, né? Do futuro designer, né? E o que foi, sim, de interessante nesse movimento do styling? O styling ele serviu para mostrar mais para frente, para quando o design se estruturou, aquilo que ele não gostaria muito de ser. Por quê? Bom, nessa época, por conta da depressão e da economia do país estar bem balançada, os produtos eles tinham que ser vendidos para que a economia fosse movimentada, né? Para que houvesse movimentação de dinheiro. Só que o país não podia aumentar o preço dos produtos, porque na época havia o National Recovery Act e os produtos tinham que ter todos mais ou menos o mesmo preço. Então, como que as empresas faziam para poder vender mais ou menos um produto? Como que acontecia a concorrência? Eles começaram a investir na decoração de produtos. Então, aquilo começou a ser normal, assim, você ter um produto cheio de cromos, frisos, adornos, detalhes, que eram coisas dispensáveis, não tinha por que ter aquilo, era só para se valorizar mesmo a parte estética, né, do produto. Eles não tinham muito melhoramento da função. E o que acontecia? Nisso se separava a forma da função. Você tinha formas fantasiosas, mas com a mesma função e que não agregavam nada, era só para vender mesmo. Um outro movimento que a gente tinha nessa época era o Art Deco. Ele surgiu durante a Primeira Guerra Mundial. E o Art Deco, ele era inspirado, assim, o estilo dele era inspirado na arte não ocidental. Isso não quer dizer que era só na arte oriental. Também tinham influências da África e do Egito, além de outras influências orientais. Além disso, a gente tem no Art Deco a influência do cubismo, do futurismo e do construtivismo. Eles são movimentos de arte que, se vocês quiserem, podem pesquisar. Eu não vou me estender muito neles para a gente não fugir do nosso assunto. Mas o que é legal desse movimento no Art Deco? É que ele não é entendido como um design, porque ele é mais de enfoque estilístico, ele é igual ao Art Nouveau, né? Ele é mais para a parte decorativa, né, dos produtos. Mas ele tem também a sua carga cultural, e isso que é legal na formação do conceito do design que viria mais para frente, né? Vamos lá. Então a gente chega ao início do design como design. O design ele começou a se estruturar na época da Rússia, quando surgiram os construtivistas, em 1917. O que acontecia? Os construtivistas, para eles, valiam antes de tudo as teorias estético-sociais. Eles estavam preocupados, os russos, principalmente com a parte social dos produtos, não só com a venda, né? Não só com a parte decorativa, não só com a parte da arte, mas sim com a parte social. O preenchimento das necessidades básicas de uma população era o objetivo maior do seu trabalho. Eles queriam
de toda forma, encontrar um jeito de ajudar toda a população, de não deixar aqueles produtos ou aquelas formas só para alguma parte da sociedade. Os princípios básicos formulados por eles referiam-se à produção de materiais reais, técnica, material, manufatura. O estilo deve ser reposto pela técnica. Então, assim, não adiantava você ter uma produção de materiais lindos, caros, sendo que aquilo não era acessível a toda a população. Eles preferiam que fossem aplicadas técnicas e materiais que fossem acessíveis a todos e que o estilo seguisse aquilo que os materiais comportavam. Não adianta você querer fazer um estilo totalmente diferente que o material não vai suportar, sendo que aquilo não vai ser útil para uma pessoa que está precisando daquele produto. Em 1902, Henri van de Velde fundou, na cidade de Weimar, um seminário de artes aplicadas que, sob sua orientação, transformou-se em 1906 em uma escola de artes aplicadas. Então, ele começou com um seminário, com um grupo pequeno, e mais para frente ele transformou numa escola, né? E na sua fusão com a Escola de Artes Plásticas, sob a direção de Walter Gropius, formou-se a Bauhaus Weimar, que era a casa da construção estatal de Weimar, de onde veio o ponto de partida, né, central do grande desenvolvimento do design, que é a Bauhaus. Pessoal, a Bauhaus ela é o marco no design, ela é o que vai fazer com que o design seja entendido como design, com que ele se estruture. Além dela, a gente vai ter a escola de Ulm também, que eu vou falar para vocês. E assim, a partir daqui, o design começou a ser realmente o design. Ele começou a ter a sua função. Ele já não era mais um movimento artístico, ele já não era mais um movimento de briga social, como era no caso dos construtivistas. Ele já começou a ser um movimento realmente de construção, de planejamento. Eu vou falar para vocês dele na próxima aula. E eu espero que vocês estejam gostando bastante dessas aulas de design teóricas, né? Espero que vocês mandem suas dúvidas e que estudem bastante, porque isso é muito importante para vocês. Até lá!